Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal do YouTube da Clínica Viver e Ser. E o nosso objetivo é levar informações de qualidade. Hoje, nossa convidada especial é a doutora Marina Ribeiro. Doutora, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E gostaria que você se apresentasse para todos conhecê-la. Oi, Ana. Bom, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Eu fico feliz. Acho que essa é uma oportunidade muito boa para a gente conversar, né, sobre questões de saúde mental da infância e adolescência. Então, vou me apresentar. Eu sou Marina. Me formei em medicina na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e lá também eu fiz psiquiatria no Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto. Depois fui para Porto Alegre, que eu fiz minha formação em psiquiatria da infância e adolescência e também estou finalizando meu mestrado. Lá eu fiz uma especialização em terapia cognitivo-comportamental. Agora eu estou fazendo uma especialização em psicoterapia e intervenções familiares. E eu atuo como preceptora no Instituto Bairral de Psiquiatria e no Hospital São Leopoldo Mandique, em Araras. Uhum. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho, né, doutora, sobre o transtorno do déficit de atenção, né, Uhum. com hiperatividade e impulsividade, né. Doutora, parece que estamos vivendo como se estivéssemos uma epidemia de diagnósticos do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e impulsividade. Você vê dessa forma? É real? Como lidar com isso? Então, Ana, eu acho que aí tem muitos aspectos, né, ligados a essa questão. É importante a gente também conversar sobre isso. Então, assim, nem toda desatenção e hiperatividade se encaixa dentro do diagnóstico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, a desatenção, a hiperatividade, a impulsividade, né, ela aparece em vários contextos nas pessoas, né, e não necessariamente seria o diagnóstico do TDAH. Né? Então, hoje a gente vê essas características, como a desatenção, a hiperatividade, a impulsividade, como características assim dimensionais, né? Então, existem algumas pessoas que são mais desatentas ou mais hiperativas, menos, né? Então, como por exemplo, se a gente for pensar na pressão arterial, né? Então, a gente tem pessoas que têm diferentes níveis de pressão, mas a partir de um certo ponto é diagnosticada a hipertensão arterial sistêmica, né? Que a gente chama o diagnóstico. Então, acho que isso é uma questão importante. Todos nós temos desatenção, hiperatividade e impulsividade, né, em maior ou menor grau, mas a partir de um certo ponto, existem alguns critérios para a gente definir, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, assim, pode ser que hoje na nossa sociedade também a gente tenha muitos estímulos que favoreçam a desatenção, né? Sim. Mas aí a gente tem características marcadas para o diagnóstico. Acho que isso é importante, né? A gente tem em mente. E também, por exemplo, existem outros aspectos. Há 70, 80 anos atrás, né? Se uma criança estava na escola, primeiro que às vezes até entrava na escola um pouco mais tarde, é diferente de hoje em dia, né? Que a gente tem o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que a criança tem o direito, né, da escola, enfim. E essas crianças estavam lá, iniciaram na escola, tinha questão de hiperatividade, desatenção. Às vezes acontecia até mesmo de não dar continuidade nos estudos, né? E, sei lá, trabalhar no ramo de comércio, por exemplo, né? Era uma criança que conseguia se comunicar muito bem, tinha a questão Outras interpessoal, habilidades, isso, né? Então, acho que isso também é uma outra característica que a gente precisa levar em conta, né? Muitos estudiosos falam sobre isso. E também a questão dos estudos, né? Hoje em dia, a gente consegue pesquisar, estudar mais e entender o que está por trás disso tudo, as características. A gente está cada vez entendendo mais, né? A gente ainda tem coisas aí, claro, para esclarecer muito, estudos estão sendo feitos, mas é importante a gente saber que existem alterações neurobiológicas, né, no TDAH. Então, quer dizer,
é uma entidade diagnóstica e a gente precisa saber bem ao certo quais são os critérios, né? O diagnóstico é dado por um profissional, né, da área. A gente tem várias avaliações por trás disso. Então, acho que esse é um outro ponto, né? Sim. Na questão das informações na internet, né? Muitas pessoas, né, veem Recorrem à internet, isso, né? veem vídeos, se autodiagnosticam, né? Então, não é esse o caminho para a gente ter um diagnóstico, né? Que acaba sendo um problema hoje, né? Muitas vezes, porque às vezes as informações que estão ali não são, tem informações, né, verídicas e Isso. informações que também acabam prejudicando, né? Isso, exato. E às vezes a pessoa vê um vídeo, ela vê uma faceta, né? Se identifica com algumas questões, mas um profissional que estuda aquilo, que estuda também o desenvolvimento normal, o desenvolvimento típico e o desenvolvimento atípico, ele tem um conhecimento embasado, né, para dar esse diagnóstico. Sim. Doutora, então assim, o TDAH não é uma doença inventada, certo? Certo. Então, o TDAH, ele existe porque tem esse mito, né? Bom, o TDAH, sei lá, foi inventado pela indústria farmacêutica para a questão da venda de medicamentos. Então, é importante a gente saber que realmente, então, ele é uma entidade diagnóstica, existem os critérios, né, para a gente diagnosticar o TDAH. E assim, Ana, eu penso que é importante a gente ver o diagnóstico não como um rótulo, né, mas como um norte para delinear os nossos planos, o que a gente vai seguir com aquele paciente, né, a família entender, né, entender as particularidades dele. Então, existem questões neurobiológicas. O TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Sim. Né? Então, o que isso significa? Ele se manifesta no início do nosso desenvolvimento, né? Atualmente, para a gente dar o diagnóstico, os sintomas precisam estar presentes antes dos 12 anos de idade. Então, por mais que a criança ainda não tenha prejuízos, né, nessa faixa etária, pode ser que venha a ter na vida adulta, mais no final da adolescência, mas aí pela história clínica a gente vai perceber que os sintomas estavam lá antes, né? Talvez não tinham causado ainda prejuízos, enfim, né? Mas tem essa questão, então, de ser um transtorno do neurodesenvolvimento, de estar presente atualmente, né? Para o diagnóstico, precisa estar presente antes dos 12 anos de idade. Sim. Isso é algo que estão tendo estudos nesse sentido para a gente entender se pode surgir também depois, né, dessa idade, mas ainda não há um consenso. Isso tudo está sendo estudado, né, para a gente definir melhor. Sim. E hoje os estudos, eles avançaram muito, né? Então, assim, antigamente nós estávamos falando das crianças, né? Que acabavam evadindo mesmo as escolas. Antigamente, eles saíam realmente porque muitas vezes existia um rótulo até de uma deficiência intelectual, porque aquela criança não conseguia aprender, né? Eu tive muita experiência na APAE, trabalhei por 12 anos e muitas vezes, na hora de fazer a avaliação de uma criança, né, era caracterizado como, eles caracterizavam, a escola encaminhava, né, achando que tinha uma deficiência intelectual e a gente ia ver, ia avaliar, fazer uma avaliação e não era aquilo, né, ou tinha alguns outros transtornos que explicavam, como, por exemplo, o TDAH ou um transtorno específico de aprendizagem, né? E não, sim, a questão de uma deficiência intelectual. Mas naquela época não se falava, não tinha muitos estudos, né? Como hoje, por exemplo, nós estamos falando do TDAH, mas o autismo, por exemplo, como avançaram os estudos hoje. Antigamente era muito difícil fazer esse diagnóstico, né? Se aproximar disso. E hoje nós temos uma realidade diferente. A gente consegue, sim, né, tá mensurando tudo isso. É verdade. E você vê, né? Você falou da deficiência intelectual. Antes até era outro nome, né? Então teve a questão do retardo mental. Exatamente. Então foram sendo feitos estudos, como você disse, e isso foi se aprimorando, né? Então, hoje em dia, para a gente dar um diagnóstico, a gente usa o DSM, né? Que é um manual de diagnóstico
no campo da saúde mental, tem ali os critérios, Sim, né, bem embasados. diagnósticos. Acho que é importante também as pessoas saberem disso, né? O que que a gente usa para dar esse diagnóstico, né? Isso. Porque, assim, nem todos sabem exatamente, né, doutora? Então, assim, o que se caracteriza o transtorno, né? O que caracteriza o transtorno do déficit de atenção, né? Com Uhum. hiperatividade e impulsividade. Como explicá-lo, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas não sabem, não têm essa informação. Então, como que a gente poderia estar explicando isso para as pessoas? Né? É. Quais são as características Então, marcantes? o TDAH, ele é marcado por prejuízos, né, em principalmente três esferas, né? Ele tem três características principais, que é a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Então, essas são as três marcas aí, né, do TDAH. Então, na desatenção, são características como, às vezes, a criança parece que está no mundo da lua, parece que não ouve quando a gente está falando com ela, comete erros por descuido nos trabalhos, né, nas tarefas, esquece coisas, tem dificuldade com planejamento, Organização, né? organização, Uhum. exato. E aí isso traz prejuízos. Prejuízos. Na hiperatividade, é uma dificuldade de ficar sentado, né, mexer, se remexer na cadeira. E isso, assim, também vai mudando ao longo da vida. Então, na vida adulta, geralmente o que acontece tem uma diminuição da questão da hiperatividade, né? Na infância, às vezes a criança ela sobe nas coisas, mexe demais em situações que isso é inapropriado. Agora, na vida adulta, pode ser mais como uma necessidade de se mexer. Né? Às vezes a pessoa, né, alguns pacientes adultos falam assim, Marina, eu vou pegar um café no meu trabalho, não é nem porque eu quero pegar um café, é porque eu preciso levantar da minha cadeira, dar uma volta ali no escritório, né, por uma necessidade mais de se movimentar do que pela necessidade do café. Ou mesmo pessoas que têm dificuldade em ir no cinema e ficar ali sentado todo o filme, né, levanta, vai no banheiro, ou vai comprar alguma coisa, mas por uma necessidade de se movimentar. E a questão da impulsividade, né? Da dificuldade de esperar a sua vez, interromper os outros, né? Então, existem essas características, como a gente falou antes, elas também podem estar presentes em outros diagnósticos, né? Por exemplo, a desatenção pode estar relacionada com ansiedade, está relacionado com episódio depressivo. Então, por isso que uma avaliação com um profissional, né, ela é tão importante assim Sim. também para a gente definir o diagnóstico. Então, coisas importantes também que eu penso é essa característica, como ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele também tem uma evolução ao longo da vida, né? Então, nem toda criança que tem o diagnóstico vai ter aquelas características para a vida toda, né? Ela está numa fase de neurodesenvolvimento, muitas coisas podem Podem mudar. mudar, né? Muitos sintomas, eles diminuem com a intensidade ao longo da vida. Alguns casos podem remitir completamente, outros não, né? E também aí a gente vê a importância da intervenção também. Porque se não houver um tratamento, muitas vezes, né, existe um risco maior de desenvolver outras doenças, né, comorbidades, outros transtornos ou outras dificuldades, né, como, por exemplo, transtorno de uso de substância, maior envolvimento com acidentes, dificuldades interpessoais nas relações, né? Então, isso também é importante, né, do familiar estar ciente disso, né? Uma outra característica muito importante para a gente dar o diagnóstico é a questão do prejuízo estar presente, né, para esse indivíduo. Então, os prejuízos relacionados ao TDAH podem ser no ambiente familiar, escolar, né, prejuízos também sociais, na relação com os pares. Isso Sim. é um outro ponto importante. Importante. E para a gente dar o diagnóstico, também é necessário que esses sintomas estejam presentes em mais de um ambiente, né? Porque às vezes a criança tem uma questão pontual. Não sei, por exemplo, teve uma mudança de escola, né? E ela está mais desatenta, ela está com uma dificuldade de se adaptar naquele ambiente, mas aquilo é restrito àquele ambiente, em casa não. Ou aquilo ali é pontual, não é algo que
permaneceu Sim. por semanas, né, por meses, para a gente dar o diagnóstico de TDAH, esses sintomas precisam estar presentes por meses, né? Ou algo que aconteceu também, né, na família, Uhum. já atendi casos assim de chegar um paciente, né, e os pais relatando que estava presente esses quadros, porém a gente vai ver a história, vai ver o que está acontecendo na família, e aí tiveram perdas, né, separações, então assim, são coisas que acontecem também e que acaba marcando, né, e a criança acaba demonstrando uma fragilidade emocional ali, né, uma questão de desatenção mesmo na escola, então tem que ser muito bem Uhum. avaliado, né, doutora? E hoje, quando a gente fala um pouquinho sobre o diagnóstico, né, eu venho falar um Uhum. pouquinho da avaliação neuropsicológica, né, Uhum. que eu acho que é de suma importância, né? Eu acho que é um rastreio importantíssimo que nós temos hoje, né? Um trabalho de qualidade aí. Então, Uhum. assim, nós temos testes, né, padrão ouro, para avaliar, né, a desatenção. E nós sabemos, assim, também, para avaliar a desatenção, não só a desatenção, né? Mas também como a agitação, a hiperatividade e outros quadros também. E aí, depois Uhum. dessa avaliação, a gente encaminha para uma avaliação clínica, caso a gente perceba e levante uma hipótese, né, diagnóstica de Uhum. algum transtorno, né? Hoje a gente está falando do TDAH aqui, mas também existem outros transtornos. E aí a gente encaminha Uhum. mesmo se há necessidade, além de uma orientação parental, né, que nós acabamos fazendo lá na clínica também. Então, assim, isso é muito importante. E quando a gente Uhum. fala da desatenção, a gente também observa muito que a gente precisa tomar muito cuidado, porque tem essa questão também do controle inibitório que a criança não consegue Uhum. ter, né? Então, tanto de fatores internos quanto externos, né? Então, a criança está lá na escola, quando eu falo das questões emocionais, distraída porque aconteceu alguma coisa na casa, ou quando é mesmo do TDAH, ela está pensando em chegar em casa, né? E eu vou Uhum. jogar. Né? Hoje em dia eles estão muito na rede social também, que é um fator, né, que Uhum. libera aí muita dopamina, e aí eles acabam tendo um hiperfoco naquilo, porque muitas vezes também a gente pergunta para os pais, né? Mas como que é em casa? Na escola está muito agitado, fora Uhum. de casa está muito agitado. Uhum. Na escola tá agitado, em casa tá agitado. Ah, doutora, mas quando ele tá no computador ou quando ele tá no celular, ele acaba, ficando muito quieto. Então, assim, eu não sei, eu não percebo muito isso. Mas, assim, é Uhum. algo que motiva, né, Isso, doutora? é esse ponto que você trouxe é muito importante, né? Porque existe esse mito, né? Bom, meu filho ele fica 4, 5 horas jogando, se fixa naquela atividade, né? Ele não tem TDAH, porque ele consegue ficar esse tempo todo mantendo a atenção no jogo. Mas é importante a gente saber exatamente esse ponto que você trouxe, que a nossa atenção ela depende da nossa motivação. Então, uma atividade que motiva muito, né? É muito mais fácil a gente manter a nossa atenção nela, né, do que uma atividade que não nos motiva tanto, a Uhum. gente precisa se esforçar mais para manter a atenção, né? Isso acontece com todos, mas nos indivíduos com TDAH, né, esse esforço ele é muito maior. Então, daí a importância do tratamento, né? Por vezes também pode ser indicado tratamento medicamentoso, não são em todos os casos, né? Mas pode haver indicação nesse sentido. Então, é importante a gente saber que existem alterações neurobiológicas relacionadas ao TDAH, né? Tanto alterações anatômicas ou dos neurotransmissores. Hoje em dia, a gente não tem um marcador específico, né? Então, a gente não tem um exame de imagem ou algum outro tipo de exame laboratorial, ou, por exemplo, o eletroencefalograma, que diagnostique o TDAH. Né? Então, é um diagnóstico clínico, Sim. né? Que muitas vezes os pacientes eles chegam para a gente encaminhados, por exemplo, pela escola, né? Uhum. A professora ali ela pode perceber alterações, né? Eu acho que é legal porque a professora ela tem uma ideia da média ali, né? Ela tem ideia de crianças na mesma faixa etária, de como que é o Sim. comportamento. Uhum.
identificar alterações. Do que é esperado, né, nessa faixa etária, do que não é esperado, né? Isso. Então, isso é uma coisa importante, né? Que as alterações para a gente fazer o diagnóstico também tem que estar distantes daquela faixa etária, né? De não ser esperado daquela faixa etária. Porque é normal, por exemplo, uma criança de 3 anos, ela ter uma dificuldade, né, de se fixar em algumas situações. Ela ainda é uma criança, ela está, né, aprendendo aí o mundo. Então, não é esperado que uma criança de 3 anos tenha o comportamento de uma criança de 10, de 15 anos, Sim. né? Uhum. Então, esse também é um ponto muito importante. E assim, aí você falou, né, que às vezes pacientes chegam, fazem avaliação neuropsicológica, e aí vocês encaminham, né, às vezes para uma avaliação com psiquiatra. Então, esse é um ponto, né, quando os pacientes chegam para mim já com uma avaliação neuropsicológica, né, chegam no consultório, é um caminho para a gente, assim, bem mais suave e mais fácil até, né, porque eu acho que a avaliação neuropsicológica, ela tem um papel importante também da família entender, né, aquelas questões que foram avaliadas, os prejuízos, ali fica bem claro, e é muito importante para guiar a nossa intervenção, né? Agora, existem também famílias que chegam sem avaliação neuropsicológica, né? Ou existe também tabus, né, relacionados a ir no psiquiatra, a ter um transtorno mental, né? Então, é importante a gente também esclarecer esses pontos, né? Então, o TDAH, ele tem essa base neurobiológica e ele não está relacionado a algo assim limitante, no sentido de limitar a funcionalidade da pessoa, que eu falo, muitas pessoas hoje têm TDAH e são líderes de empresa, né? Estão trabalhando. Então, o nosso objetivo com o tratamento é a gente desenvolver essas potencialidades, né? Pessoas que têm TDAH, geralmente, elas pensam fora da caixa, né? Então, usar todos esses recursos do paciente a favor dele, né? E para o desenvolvimento dele. Sim, e hoje nós temos muitos estímulos também, né? Hoje nós temos muito tratamentos. Então, assim, né? Nós temos a psicoterapia, nós temos a reabilitação, né? Então, assim, nós temos a ajuda, né? De um médico como psiquiatra, né? Da infância e da adolescência. Então, hoje existem caminhos, né, que a gente percorre, mas que ajuda, que facilita um pouco mais, né, o caminho dessa criança. A gente pode ficar mais leve, né, não Isso, precisa ficar tão pesado. Então, assim, exato. a maioria, algumas das crianças, né, doutora, a gente vai falar um pouquinho sobre os quadros comórbidos, né, que eu acho importante, né, que o TDAH ele traz, né, alguns quadros comórbidos, né? Eu acho que seria importante a gente também esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo. Então, assim, é muito importante, até porque esse estímulo, porque muitas crianças, às vezes, que a gente faz o diagnóstico, a gente levanta uma hipótese diagnóstica e acaba encaminhando, está acompanhado de um quadro comórbido. Então, muitas vezes, a importância do medicamento também, né? Muitos pais ainda acabam tendo algum medo, Uma né? Alguma resistência. resistência em relação à medicação, mas a gente vê que é muito importante, que essa criança acaba tendo muitos benefícios, né? Então, assim, se você puder falar para nós, né, um pouquinho sobre os quadros comórbidos do Então, TDAH. então, como você falou, Ana, é muito comum nessa comorbidade. Então, comorbidade o que que é? Quando a gente tem um outro transtorno junto com algum outro que já existe, né? Isso acontece na medicina como um todo, né? Na área de saúde, não só na saúde mental, né? Mas então a gente fala comorbidade, hipertensão, diabetes, por exemplo, né? Então acho que é legal a gente ir trazendo para a medicina, né? Ampliando isso, porque realmente é algo que acontece, né? Não é só a psiquiatria. Acho que isso é importante para a gente ir diminuindo o tabu e esclarecendo mais coisas, né? Sim. Então, é muito comum, extremamente comum, o TDAH estar junto com algum outro transtorno, né? O mais comum é o transtorno opositor desafiador, né? Que é chamado de TOD. Então, não são todas as crianças com TDAH que têm o transtorno opositor desafiador, que é o TOD. Mas existe um risco maior e muitas podem ter, né, esse transtorno.
Sim. Então, ele é marcado por uma irritabilidade maior. Às vezes a criança ela tem uma dificuldade de se controlar, é, e se opõe mais, desafia, discute com adultos, né? E aí esse padrão acaba trazendo também muitos prejuízos nas relações interpessoais, né? Grandes, com colegas, com os pares, com a família, com professores. Diferente do TDAH, né? Que, como a gente já conversou, precisa dos sintomas em 2 ambientes para a gente fechar, né, o Eu ia falar isso. diagnóstico. Importante. No TOD pode ser em um ambiente. Em apenas um ambiente, né? Então, acho importante isso, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem, né? Então, diferente, né, doutora, do TDAH, que precisa estar em 2 ambientes ou mais, né? O TOD não, né? O transtorno opositor desafiador não, né? E isso Isso. também, quando a gente estava falando do diagnóstico, que eu falei da avaliação neuropsicológica, isso está baseado no nosso DSM-5, que também é um manual, né, de critérios diagnósticos que a gente acaba utilizando, né? Isso. Então, o TOD a gente pode caracterizar apenas em um ambiente, certo? Isso, exato. E, e aí, como tem essa questão da comorbidade também, às vezes o que acontece no consultório é assim, chega um adolescente, não sei, de 15, 16 anos, com episódio depressivo, a gente vai iniciar o tratamento do episódio depressivo, vai manter o segmento. Então, isso é um outro ponto importante, né? Por que é importante manter o segmento, mesmo quando melhorou? Porque aí a gente vai poder analisar melhor aquele caso, né? Conhecer melhor a criança ou adolescente. Então, às vezes vai melhorar o episódio depressivo, mas a gente vai ver que é uma criança que tem o TDAH, mas que não foi tratado, né? E que tem aquele diagnóstico, a gente vai começar a tratar e pode haver uma melhora importante. Então, tem isso também. Muitas crianças e adolescentes chegam para tratar episódio depressivo ou ansiedade, um transtorno de ansiedade. E quando a gente vai avaliar, às vezes vai ter alguma melhora daquele quadro, a gente vai ver que por trás, né, tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e vai ser aí importante a gente instituir o tratamento, né? Então, existem outros transtornos também que são comórbidos. Então, a gente falou do TOD, existe o transtorno de conduta, o episódio depressivo, a ansiedade, o transtorno de uso de substância, né? Que a gente isso tudo vai fazer parte da nossa avaliação, né? Para entender melhor aquele quadro, aquela criança ou adolescente. Sim, exatamente. Doutora, a família que recebe um diagnóstico, né, da criança, adolescente ou até mesmo um adulto, o que os pais devem fazer? O que você orientaria os pais a fazer? Então, eu acho que um primeiro momento é se informar, né, para entender o que é o TDAH, entender melhor sobre isso, né, ter uma ideia, porque às vezes os pais não têm uma ideia do que é. Então, acho que ter fontes, né, para pesquisar sobre aquilo, fontes confiáveis, né, boas fontes, para entender mais sobre o TDAH, acho que esse é um primeiro ponto. Entender mais sobre isso. E aí é necessário uma avaliação com um psiquiatra para a gente entender se aquela criança vai se beneficiar ou não da medicação, né? Também. Sim. E esse é um ponto importante, né? Eu sempre friso que o papel da medicação ela é ajudar, né? O papel da medicação. Se estiver atrapalhando, a gente vai repensar, né? E esse é um ponto importante. Os psicoestimulantes são as medicações que a gente usa, né, para o TDAH. Existem no mercado o metilfenidato, a lisdexanfetamina, né, por exemplo, que são aprovados no Brasil. Agora, a atomoxetina também foi liberada aqui, né, que seria aí não é uma medicação de primeira escolha, né, a gente tem bem claro a indicação, né, do metilfenidato, que tem mais estudos, que seria a nossa primeira escolha, né, e aí a gente entender também a família, entender como que age a medicação, né, o que é esperado, o que não é esperado, né, eu acho que é outro ponto bem importante, alinhar aí, né, as expectativas. Sim. E a medicação, se indicada, né, que não são todos os casos que é indicado,
mas se indicada, ela vai até certo ponto também, né? Então, mesmo usando a medicação, a gente precisa avaliar quais são os prejuízos daquela criança adolescente e quais vão ser as intervenções, né? Em termos de psicoterapia, né, de reabilitação. E outro ponto importante é, nas crianças mais novas, né, que tem um diagnóstico mais precoce, a gente sabe, os estudos mostram, né, a importância da orientação de pais, né, Sim. que esse também é um ponto muito importante da gente falar, né? O TDAH ele tem uma forte influência do ambiente, né? Então, um ambiente mais estruturado vai ser muito benéfico para aquela criança e para o adolescente, né? Até também, aos poucos, ele ir aprendendo a questão do planejamento, como a gente falou, né? Da constância, da previsibilidade. Então, a gente quer que ele desenvolva habilidades que vão ajudar ele ali na frente, né? Lá na frente, né, na vida dele no futuro, porque quando a gente avalia, né, Ana, a gente está ali com uma criança, 9, 10 anos, né? Mas eu sempre falo para a família, né? É importante a gente saber que aquela criança, a gente está vendo ela, mas a gente também está pensando que ela vai ser um adolescente de 15, Exatamente. de 18, né? Um adulto com 20, com 30. Então, o que a gente pode fazer ali de intervenção para ajudar, né, nesse prognóstico? Exatamente. Né? Então, eu penso que essa questão do diagnóstico como um norteador, né, das nossas escolhas, do que a gente vai fazer de intervenção, né? E aí, por isso que é tão importante também a avaliação neuropsicológica, né? Porque aí ela vai poder mapear, eu acho que mostrar para a família, né, para os pais, eles entenderem, isso faz toda a diferença. E uma outra questão que a gente ainda não falou, é que o TDAH também tem um componente genético importante, né? Isso, eu estava pensando nisso agora. De perguntar isso para você, exatamente. Tem um componente genético, né? Então, eu acho assim, você como neuropsicóloga, já deve ter acontecido muito com você, quando tá dando feedback, né, para a família. Sim, os pais se identificarem, né? São poucos os pais que não se identificam ou não identificam alguém da família, né? Um parente. Então, exatamente isso. Geralmente fica ali mais próximo, né? Exato. Então, às vezes Do parentesco ali. quando a gente vai falar, o pai fala, bom, mas eu também tenho isso, né? Ou a mãe se identifica. Então, isso aí é mais uma evidência, né, da base neurobiológica do TDAH. Então, isso realmente acontece, é muito frequente, diagnósticos ali, né, na família. E a importância do tratamento do pai e da mãe também para a criança, né, para o adolescente, né, isso pode mudar muito o desfecho, facilitar as relações em casa, porque a gente sabe que muitas vezes pode ser desgastante em algumas questões, né, lidar com o paciente, com alguns comportamentos, né, do paciente, ainda mais quando eles são mais intensos, mais frequentes. Outra característica muito relacionada com o TDAH é a dificuldade na regulação emocional, né, na questão da raiva. Então, trabalhar tudo isso vai facilitar, né, as relações interpessoais. Então, via de regra, quando o pai e a mãe eles estão em tratamento, né, tem esse entendimento, facilita muito, né, para a criança. Isso. E o prognóstico também, né? Melhora muito, né? Quando tem essa parte dessa colaboração, né? Na verdade, que eles consigam aceitar isso e conseguem colaborar com o tratamento, né? Porque a gente sabe que muitas vezes não é fácil, ainda mais quando vem com um quadro comórbido. Verdade. Né? Então, a gente falando do TOD, né, já penso aqui em vários pacientes que acaba tendo, e isso dificulta um pouquinho mais, né, o ambiente. Então, muitas vezes acaba gerando muitos conflitos, né? Já escutei alguns casais assim falarem que, nossa, Ana Maria, a gente quase se separou, né? Já acontece isso mesmo, isso está até em literatura mesmo, né? Por conta dessa situação. Então, é importante essa orientação parental, sim. É verdade. Bom, pessoal, nós estamos quase encerrando, né, essa entrevista, que foi uma delícia.
Eu gostaria de saber, doutora, você gostaria de falar mais alguma coisa para nós? Bom, então, acho que tem dois tópicos, né, que é importante que a gente aborde. Um é que o tratamento para o TDAH, ele é bem individualizado. Então, às vezes tem algumas situações que elas demandam mais, né? E aí precisam de mais uma abordagem diferente. Por exemplo, tá? Eu tenho uma paciente adulta que até ela chegou no consultório com uma suspeita de episódio depressivo. Então, esse é um outro ponto que eu também já vou falar junto, que é do diagnóstico diferencial. Então, existe muita comorbidade com o TDAH, né? Dois transtornos juntos, mas também pode a gente fazer o diagnóstico diferencial. Então, foi uma adulta que chegou com uma hipótese de um episódio depressivo, mas quando a gente foi olhar, na verdade, eram situações muito focadas no trabalho, né? De uma dificuldade ali de planejamento, de organização, e isso acabava impactando em outras áreas da vida dela. Então, a gente começou o tratamento para o TDAH e ela teve uma melhora muito importante, né, como um todo. E, Ana, por exemplo, essa paciente, ela trabalha online, remoto, né? Trabalha com uma equipe com outras pessoas. Então, o que ela percebe? Em algumas situações de reunião de equipe que ela lidera, né, que ela delega ali atividades, porque tem esse ponto que a gente falou, né, dos recursos do paciente com TDAH, Sim. das potencialidades, ela faz isso com muita facilidade. Agora, quando é uma atividade mais burocrática, dela sentar, fazer um relatório, aí isso demanda muito mais dela. Então, a gente organizou o tratamento de modo que ela use a medicação no momento logo anterior a essas atividades que demandam mais, né? Então, esse ponto do tratamento personalizado é algo importante também das pessoas saberem, né? Mais sobre isso. Sim. Só isso, doutora? É, Muito bem. Só isso, muita coisa, né, gente? Eu acho que é um assunto importante, né? Tem muitas coisas a serem faladas, né? Mas eu gostaria isso. de agradecer e gostaria de pedir para o pessoal em casa ficar ligadinho no nosso canal do YouTube e se inscrever. Inscrevam-se no nosso canal. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, Ana, pelo convite. Foi uma delícia conversar com você. Muito obrigada. Obrigada.